A constituição de um pesquisador e de uma pesquisadora se faz por meio da vivência, da ambiência em grupos de estudos e pesquisas. Parte da minha vida, não só da minha vida profissional, mas parte da minha vida, eu vivi neste grupo de pesquisa há 20 anos. Eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Lá eu tive a honra de receber o jovem Ronaldo para fazer o seu doutoramento e fiquei muito contente de acompanhá-lo no seu doutorado. Tendo terminado o doutorado, Ronaldo voltou para cá e fundou o GEPT. E o fundou a partir da experiência que teve conosco no Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Educação, o NET. Até hoje ele lembra disso com bastante acuidade e fica até emocionado ao colocar essa experiência do NET como precursora do GEPT. Eu sou um dos fundadores do GEPT, do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Trabalho e Educação, e a minha relação com o grupo na verdade, a minha atividade profissional, a minha trajetória profissional, esse ano eu faço 30 anos de universidade, ela está muito vinculada a esse grupo de pesquisa. Eu entrei na universidade num tempo em que a gente podia entrar sem ainda o título de doutor. Então, como professor eu fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, experimentando um grupo de pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais, que era o NET, coordenado pela professora Lucília Machado, que me serviu como referência. Chegando aqui, a partir dessa experiência de vivência de grupo de pesquisa, eu me coloquei a tarefa de organizar um grupo de pesquisa junto com a professora Algaís Maués e o professor Gilmar Pereira da Silva. Eu queria dizer primeiro da minha alegria de poder estar falando do GEP nesses 20 anos da sua existência. É uma proposta que começa no começo do século XXI, e eu tive a felicidade de estar bem no começo da proposta, junto com o professor Ronaldo Araújo, que a gente tinha a expectativa de formar esse grupo, mas não tinha a dimensão do que ele fosse representar. Sou um dos primeiros orientando do querido professor Ronaldo Marcos de Lima Araújo no doutorado. E hoje, por meio do GEPT, eu tenho a oportunidade de estar na coordenação do GT9, Trabalho e Educação da Amped. Isso é muito importante. É a representação, é a materialidade, é a presença de um grupo de pesquisa das Amazônias, numa relação nacional com outros colegas pesquisadores e pesquisadoras que militam na educação, na relação trabalho-educação e que fazem das pesquisas um ato revolucionário, um ato também de militância, um ato também de luta por uma outra sociedade em que as relações de vida, as relações de qualificação da existência humana são primordiais. Diálogo não é concordância, diálogo é também dissenso, diálogo é debate, diálogo é busca de consenso no nosso caso. O GEPT é uma escola de pensamento. O que é uma escola de pensamento? É um espaço onde você confronta formas de conhecer, interpretar e analisar o mundo. Você tem uma perspectiva que é a perspectiva de que a realidade humana a gente a entende por soma, né? Soma de fatores ou soma de campos disciplinares. E a visão do qual o GEPT nasce é de que a realidade que nós analisamos, qualquer que seja a parte que nós analisamos, ela está necessariamente dentro da totalidade que a constitui. E, portanto, sempre que analisamos uma parte, não é só descrever essa parte, é ver
a gênese, o que determina, o que está subjacente a isso. Então, primeiramente, o GEPT é uma escola de pensamento, mas aí começa o seu diferencial. É uma escola também que organiza, é uma escola que gera vontade política de atuar com os grupos sociais, atuar com o sindicato, atuar com as comunidades quilombolas. A pesquisa e a ciência, o conhecimento, como dizia ontem, até citando Gramsci, não se separa da praxis. A teoria já implica a praxis, e se ela não a constitui, a teoria morre nela. É um grupo que, ao completar 20 anos, ele também demarca a sua importância teórica e epistemológica no campo do conhecimento do materialismo histórico e dialético. O GEPT é uma... A gente tem algumas coisas na vida que a gente tem orgulho, e eu digo, olha, foi uma coisa que eu ajudei a fazer e que a gente fez bem. A gente tem um grupo, e de fato é um grupo, porque o GEPT hoje reúne mais de 10 professores da Universidade Federal do Pará, vinculados a diferentes programas na área de educação, e que tem formado um número imenso de novos pesquisadores. Então, nós somos um coletivo que a gente consegue ter este papel importante na formação de novos pesquisadores e profissionais para a área de educação, tendo a preocupação com este campo de trabalho e educação, mas também é um grupo de pesquisa que tem inserção social, que consegue interferir na discussão das políticas, que consegue colaborar com o debate acerca dos processos, das formulações e das experiências de formação de jovens e da formação de trabalhadores. Trata-se de um grupo de estudos e pesquisas em trabalho e educação, que ao longo desses 20 anos tem desenvolvido pesquisas com este tema, com a ênfase nas políticas de educação básica, de educação profissional, enfim, o que implica a educação da classe trabalhadora e o sentido da relação trabalho e educação. Já há algum tempo, o nosso grupo de pesquisa tem uma boa relação uma boa relação nacional. Então, nosso grupo é conhecido nacionalmente e a gente conseguiu estabelecer uma interlocução positiva com diferentes grupos de pesquisa em todo o país. E isso graças à qualidade da produção, porque você, num campo de pesquisa, você dialoga em torno da produção do conhecimento produzido. Então, em função da qualidade dessa produção do conhecimento, a gente consegue estabelecer um diálogo, né? E também em função desse histórico de interlocução. Os nossos pesquisadores, eu já estive na coordenação do GT9, da principal entidade de pesquisadores do Brasil na área de educação, que é a ANPED. Hoje, o professor Doriedson coordena esse GT, então nós já, nos nossos eventos que a gente realiza, ou nos eventos que a gente participa, isso tudo permite canais de interlocução que fazem com que a gente tenha hoje um reconhecimento, eu vou dizer assim, uma amizade, uma boa relação, mas não só uma amizade, mas uma relação profissional positiva com diferentes grupos de pesquisa, com os pesquisadores da nossa área em todo o Brasil. E a importância do GEPT é exatamente porque o GEPT tem como foco de pesquisa o trabalho e a educação no contexto da Amazônia. Então isso é extremamente importante, porque traz um aspecto geral muito importante, a relação trabalho e educação, pesquisar a relação trabalho e educação, e pesquisar a relação trabalho e educação na realidade da Amazônia traz uma especificidade extremamente importante que consegue, estabelecer essa relação entre esse aspecto mais geral, fundante de nós pesquisadores do campo trabalho e educação, no contexto da especificidade da realidade amazônica. Eu tenho um carinho e um sentimento forte por todos que fazem o GEPT, porque parte da minha vida, não só da minha vida profissional, mas parte da minha vida, eu vivi neste grupo de pesquisa há 20 anos, que cotidianamente a gente se ocupa
se preocupa e se ocupa desse grupo de pesquisa. O GEPT entra na minha vida acadêmica e traz todo esse processo de conhecer teóricos, de participar de eventos, de viajar, de discutir projetos. Então, o GEPT faz essa entrada de um aprofundamento acadêmico que antes não existia. Nós atuamos no âmbito da gestão e isso é um diferencial muito grande do nosso grupo de pesquisa. Nós acabamos tendo experiência no âmbito da política pública, permitindo essa intervenção, essa participação, essa aplicação daquilo que a gente aprende no grupo. 80% da nossa formação como profissional que tem uma visão mais humana, não só uma visão técnica do que é ser o professor, né, de uma escola pública, o GEPT ele nos proporcionou essa visão. Então, a minha relação com o GEPT de afeto, eu digo que foi construída, teve uma base, uma raiz muito forte na humanidade. O que a gente busca fazer é envolver todo mundo. Então, quando tem um projeto, quando tem uma assessoria, quando tem um trabalho, a gente sempre procura envolver o máximo de pessoas e é isso que dá o sentido coletivo, né? Quer dizer, não é o grupo do Ronaldo, não é o grupo do Gilmar, não é o grupo do Doriedes, é um coletivo, tá certo? Que a gente tenta o tempo todo valorizar. Avoir un groupe comme le GEPT, c'est au fond souligner qu'il y a 3 défis majeurs qui sont réussis. Le premier, c'est de pouvoir faire exister une dynamique collective à l'intérieur de l'université. Soutenir cette initiative, c'est un premier défi. Le deuxième défi qu'a réussi le GEPT, c'est de pouvoir maintenir cette dynamique dans le temps, de pouvoir faire en sorte que les questions qui étaient initialement présentes puissent se développer, puissent s'amplifier, puissent permettre à d'autres personnes de s'ajouter à la dynamique collective. C'est un deuxième défi qu'a réussi le GEPT aujourd'hui. Et le troisième défi, qui est celui que nous célébrons aujourd'hui, c'est le défi de la pérennisation. C'est-à-dire de faire en sorte que cette dynamique puisse s'inscrire désormais dans une histoire. Car célébrer les 20 ans, c'est affirmer que le GEPT a désormais une dimension historique et que cette dynamique, elle peut se poursuivre pour le futur avec d'autres personnes éventuellement que celles qui ont initié ce mouvement, de pouvoir continuer à développer les thématiques qui sont les siennes et continuer à renforcer cette dynamique de recherche ici au sein de l'Université fédérale du Pará. Outra coisa que caracteriza o GEPT é a capacidade também de movimentar ex-alunos. Eu fico impressionado com isso. Ele movimenta ex-alunos e os alunos atuais, eles se envolvem de uma tal forma que os eventos que o GEPT organiza são eventos acolhedores. A gente sempre diz, eu e o Ronaldo, que a gente tem uma história muito... que a partir do Ronaldo, né, que eu acho que é uma liderança que eu tenho uma admiração incrível, essa capacidade que ele tem de liderança, queria eu ter com o trabalho com os meninos que eu tenho, mas a gente tem uma relação muito boa, de muita amizade, porque as pessoas daqui são boas, não é? E eu já vi uma vez o Ronaldo me contando, eu acho que eu acredito que quando a pessoa não é boa, não fica dentro do grupo. Não precisa o Ronaldo ou os professores tirarem. A própria pessoa, os bolsistas, os alunos vão criando alguma forma de que a pessoa com sangue ruim aqui não se sustenta. E a gente inventou uma disciplina coletiva. Então, uma disciplina que é dada por cerca de 8 professores, envolvendo alunos de 3 programas diferentes, de 4 programas diferentes. Então é uma coisa que dá trabalho, mas é um desafio e é uma coisa que nos coloca juntos, que nos coloca em cooperação, que nos permite o diálogo permanente em torno do nosso campo temático. Então eu acho que talvez seja esse o diferencial do GEPT, é esse sentido de coletivo. Eu parabenizo realmente os 20 anos do GPT, né? Eu acho que foi um belo seminário esse, como encerramento disso, e inclusive vejo que e com muita alegria minha, eu vejo que está se abrindo até para a escola em alternância, que é uma forma assim de dizer, sim, é uma escola não à distância por meio de instrumentos,
mas também nem precisa sempre estar presente. É muito bom também você alternar a presença na escola, focado nos livros, no debate com os professores, que preparem um projeto de pesquisa para ser realizado com a família ou em instituição de produção. E depois retorne à escola para discutir aquilo que foi levantado. Portanto, parabenizo o GPT com 20 anos, até por conta dele se abrir a essa dimensão, ou essa linha de pesquisa pela qual hoje eu estou aqui, que é o ensino em alternância. Eu já estou no meu 4º ano dentro do grupo e agora, atualmente eu estou estudando a pedagogia da alternância. Nessa pesquisa eu tive a oportunidade de visitar algumas experiências de alternância, como a Casa Escola de Pesca, que fica na Ilha de Outeiro, Caratateua, e conhecer um pouquinho sobre a realidade dos povos ribeirinhos que vivem por ali, como eles conseguem se adaptar à questão do ensino. E, assim, como um aluno de graduação, isso tem sido uma experiência muito enriquecedora para mim. Olha, do Amanhã do Futuro, a gente, enquanto Horizonte, a gente tem buscado ampliar o nosso diálogo, buscando fazê-lo com pesquisadores de outros países, porque, como eu disse há pouco, é por meio do diálogo acadêmico que a gente qualifica a pesquisa. Então, ampliando nossos diálogos, a gente tende a refinar mais os conhecimentos produzidos, a assegurar, digamos assim, uma qualidade para o conhecimento que a gente produz. É por isso que é importante o intercâmbio internacional. Não é apenas para ser conhecido internacionalmente, mas é para estabelecer uma relação de diálogo mais ampla. Eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, reafirmar os nossos princípios, de fazer um trabalho coletivo, de fazer um trabalho solidário, de não fazer um trabalho personalista, porque isso dificulta a existência de um grupo de pesquisa, é isso que fragmenta, eu acho que é o personalismo. Então, hoje nós temos professores vinculados do grupo desta universidade, vinculados a 4 programas diferentes. Então, a tendência é a gente formar muitos pesquisadores na área de trabalho e educação, capazes de discutir sobre a formação de trabalhadores, capazes de discutir sobre o ensino médio brasileiro, capazes de discutir sobre a educação brasileira a partir das referências próprias do campo de trabalho e educação. Esse é um GEPT que se tece coletivamente, que se tece na construção diária, cotidiana, da iniciação científica com o mestrado, com os doutorandos, com o mestrando e com pesquisadores. Mas uma coisa que é muito importante registrar nesse grupo, o Nozella falou logo cedo de manhã, o Ronaldo agrega. Eu tenho uma relação também absolutamente forte com o GEPT, porque talvez seja a gente... porque os GEPT são pessoas, são estudantes, orientandos, estudantes pessoas que um dia foram estudantes e que hoje são colegas ao nosso lado, como o professor Doriedes. Então a gente tem um afeto imenso e é de emocionar.